Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que, confesso, já tentei organizar a minha gaveta da bagunça e consegui acabar com um caos ainda maior do que o que estava. E sim, eu sei, a gaveta é só um reflexo da minha mente, que, às vezes, parece mais um grande depósito de pensamentos aleatórios, preocupações antigas e listas e mais listas de tarefas nunca cumpridas. Essa sou eu. Prazer, Julie. Sabe quando você se sente sobrecarregado, com a mente cheia de ruídos, como se houvesse uma festa barulhenta acontecendo lá dentro e ainda por cima você não foi nem convidado? Pois é, Buda podia não ter que lidar com gavetas da bagunça, mas ele sabia que a purificação da mente é essencial para encontrar a paz. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos mergulhar na arte de limpar a mente. No nosso 20º episódio, nós vamos explorar a purificação da mente. Não como uma tarefa chata, mas como uma jornada libertadora para desapegar do que não serve e cultivar o que realmente importa. Prontos para subir no sofá e fazer uma bela de uma faxina interna? Ou pelo menos para tentar dobrar as meias mentais? Porque, quem nunca se sentiu um acumulador de pensamentos inúteis? Bora, monges de sofá, com reflexões e práticas para deixar a mente mais leve? Tá, Julie. Impurezas da mente? Parece quando nós abrimos o armário e encontramos umas coisas lá que nem lembrávamos que tinha, mas que estão lá, ocupando espaço e juntando poeira. Bem, dentro do contexto budista, a purificação da mente é o esforço contínuo para limpar a mente das impurezas, sabe? Aquelas forças mentais obscuras e prejudiciais que viciam o nosso pensamento, os nossos valores, as nossas atitudes e ações. As principais forças mentais obscuras e prejudiciais são as 3 raízes do mal: a ganância, o ódio e a delusão ou ignorância. Dessas 3 abençoadas é que emergem a raiva, a crueldade, a avareza, a inveja, a presunção, a arrogância, a hipocrisia, a vaidade e toda a multidão de visões errôneas que, se eu continuar falando aqui, esse episódio vai ter 36 horas. É tipo um combo de problemas que a gente nem sabia que tinha, mas que estão lá, sabotando a nossa paz e harmonia interior. Nós podemos achar que a mente é nossa, um espaço privado e organizado, mas na verdade ela tá mais para uma república de estudantes em semana de provas. Uma bagunça de vozes, desejos e medos, todos lá disputando a nossa atenção. E no meio dessa balbúrdia moram os nossos
inquilinos indesejados, como eu gosto de chamar. São aqueles pensamentos e emoções que, para pagar um aluguel não servem, mas que vivem ali, de graça, consumindo a nossa paz e tranquilidade. E sabe o que é pior? Como praga, eles se multiplicam em um par de chuvas. É como se a gente desse uma festa e, de repente, aparecesse uns penetras assim que tomam conta da casa, comem toda a nossa comida e ainda quebram tudo. Esses penetras, no budismo, são as impurezas da mente, as kilesas, em Pali. E elas são lideradas por aquele trio parada dura que eu já indiquei para vocês. A ganância, o ódio e a delusão, ou ignorância. A ganância é aquela vontade de quero mais que nunca, não importa o que, se satisfaz. É o bichinho que sussurra no nosso ouvido que claro que nós sim precisamos, sem nenhuma sombra de dúvida, do último modelo de celular. Mesmo que o nosso ainda funcione perfeitamente. É a ansiedade que bate quando nós vemos a vida perfeita, só que não, dos outros nas redes sociais e pensa: por que eu não tenho isso? É a mentalidade de Black Friday eterna, onde acumulamos coisas de que não precisamos, tendo certeza que a felicidade está ali, no próximo pacote que chega pelo correio. Eu mesma já me peguei cobiçando uma batedeira planetária de última geração, sendo que eu mal sei fazer um bolo de caixinha decente. A ganância é essa busca incessante por prazer e satisfação fora, como um hamster correndo na rodinha sem nunca chegar a lugar algum. O ódio, por sua vez, é tipo o nosso segurança mal-humorado, sempre pronto para expulsar tudo de que nós não gostamos. É aquela raiva que sobe quando alguém nos corta no trânsito, por exemplo. Ou a aversão que a gente sente por aquele colega de trabalho que mastiga de boca aberta, sabe? Também pode ser a frustração que nos consome quando as coisas não saem do nosso jeito. É aquele não quero que nos fecha para o mundo e nos enche de amargura. Eu, por exemplo, tenho uma relação de ódio com o corretor ortográfico do meu celular. Ele tem uma mania que eu não entendo de corrigir o tudo bem para tudo bom. E cada vez que isso acontece, eu sinto uma raiva irracional que não tem o menor sentido, como se ele estivesse me desafiando para um duelo gramatical. É ridículo, eu sei, mas o ódio é assim. Ele não tem sentido, nos faz perder a perspectiva e transformar pequenas coisas em grandes batalhas. E, por fim, a delusão ou ignorância, a chefe da gangue. É a nossa miopia mental. A nossa dificuldade de enxergar as coisas como elas realmente são. É a ilusão de que nós somos o centro do universo, de que as coisas são permanentes e de que a felicidade está ali, em algum lugar ali fora, só nos esperando, sabe, para ser encontrada. É a delusão ou ignorância que nos faz acreditar que nós temos controle sobre tudo, quando na verdade a vida é um fluxo constante de mudanças e que não.
nós não temos o menor controle. É como tentar segurar a água na peneira. A gente pode se esforçar o tanto que for, mas ela vai escapar. A delusão, ou a ignorância, é a raiz de todos os nossos problemas, conforme nós vimos exaustivamente no episódio 14, porque é ela que alimenta a ganância e o ódio. É a gente lá achando que o mapa é o território e se perdendo no caminho, claro. O 14º Dalai Lama, ele nos lembra, abre aspas, a mente é tudo. O que você pensa, você se torna, fecha aspas. Se nossa mente está cheia de ganância, de ódio e de delusão, é isso que nós vamos manifestar pelo mundo. No episódio passado, sobre os pensamentos, nós vimos como eles podem ser inquilinos barulhentos. Aqui, nós percebemos que esses inquilinos são as impurezas, que, se não forem gerenciadas, elas pagam o aluguel, sabem como? Com a nossa paz. E sim, eu sei, é um desafio. A minha mente, por exemplo, adora criar cenários catastróficos quando o Wi-Fi cai. Como se fosse a Terceira Guerra Mundial começando. Sim, o mundo vai acabar. Mas eu sigo aqui, tentando. Bem, a purificação da mente não é um evento único, infelizmente. Seria bem mais fácil, né? Mas na verdade ela é um esforço contínuo. É um pouco como manter a casa limpa. Não adianta limpar uma vez e achar que nunca mais vai sujar. Dentro do contexto budista, a meditação é a principal ferramenta para essa faxina interna. E não é sobre sentar e não pensar em nada. É sobre observar a mente, as suas impurezas e não se identificar com elas. A meditação, especialmente a da atenção plena, ela nos ajuda a ver a ganância, o ódio e a delusão surgindo, persistindo e passando sem nos deixar levar por eles. Tá, mas como é que a gente faz essa faxina? Bem, imagine uma jornada épica, como uma carruagem que avança por etapas sucessivas, levando o viajante de um estado comum de confusão e apego até a liberação total. Essa metáfora não é mera poesia. Ela vem diretamente dos textos antigos do budismo, especificamente do Hatha-Vinita Sutra, no Majjhima Nikaya do Cânone Pali, onde o Buda compara o caminho para o Nirvana a uma série de carruagens em revezamento, cada uma representando um estágio de purificação. Esses textos iniciais são compartilhados por todas as tradições budistas, mas é na tradição Theravada que essa ideia floresce em um framework sistemático e detalhado. Os 7 estágios da purificação. Eles foram desenvolvidos especialmente no Visuddhimagga, o caminho da purificação, que foi escrito no século V pelo monge Buddhaghosa. E esses estágios servem como um manual prático de meditação que guia o praticante passo a passo, degrau a degrau, rumo à iluminação. Então, nós vamos percorrer essa jornada juntos, como se estivéssemos em uma trilha antiga, limpando camada por camada as impurezas da mente. Então, mais dentro do contexto do budismo Theravada,
é que nós temos esse processo gradual dividido em 7 estágios, conhecidos como os 7 estágios da purificação. É como se nós estivéssemos subindo uma escada, degrau por degrau, em direção a uma mente mais clara e serena. O primeiro degrau é a purificação da conduta, que é a base de tudo. É a gente tentando ser uma pessoa decente, sabe? É não mentir, não roubar, não matar, não fofocar. É o básico da convivência humana, mas que, convenhamos, já é um grande desafio. É um pouco como arrumar a casa antes de começarmos a cuidar dos detalhes. Nós tiramos o lixo, lavamos a louça, colocamos as coisas no lugar. Sem essa base, a faxina mental vira uma bagunça ainda maior. Então aqui nós criamos uma base sólida para a prática. Depois do básico, vem a purificação da mente, que é onde a meditação entra com força total. É aqui que nós começamos a treinar a nossa atenção, a nossa capacidade de focar a mente em uma única coisa, como a respiração, por exemplo. É como usar um aspirador de pó para tirar a poeira grossa. Nós aprendemos a acalmar a mente, a diminuir o barulho interno, a criar um espaço de silêncio e de tranquilidade. É um treino de concentração, como um atleta, por exemplo, que se prepara para uma competição. E aí, aos poucos, enquanto progredimos nessa purificação da mente, nós vamos percebendo que a mente não é essa loucura toda que nós imaginávamos. Ela pode sim ser calma, focada e obediente. Então, com a mente mais calma, nós subimos para o terceiro degrau, a purificação da visão. E é aqui que nós começamos a enxergar as coisas com mais clareza, a entender a natureza da realidade. Nós começamos a desenvolver uma compreensão correta da realidade a partir da análise dos agregados da existência, a forma, a sensação, a percepção, as formações mentais e a consciência. Aqui, essa compreensão é intelectual e analítica, ou seja, o praticante, nós, adquirimos a visão correta sobre os agregados, os elementos e as bases dos sentidos. Ou seja, nós compreendemos conceitualmente que o que nós chamamos de eu é composto por fenômenos condicionados e impermanentes. Ainda não se trata do insight direto, sabe? Mas da base conceitual que vai tornar esse insight possível. Aqui, o praticante, nós entendemos a doutrina do não-eu através da análise. É como limpar as janelas da casa. E aí, de repente, nós conseguimos ver toda a paisagem lá fora, sem distorções. É quando começamos a entender que nós não somos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas posses. A gente começa a perceber que somos algo muito maior e muito mais profundo. O quarto degrau é a
purificação pela superação da dúvida. Para simplificar, sabe quando você começa uma dieta e fica se perguntando se vai funcionar? Aqui é a mesma coisa, só que com a faxina mental. É o momento em que paramos de duvidar do caminho e pensamos, ok, isso faz sentido, vou confiar no processo. É como finalmente acreditar no mapa depois de se perder algumas vezes, ganhando confiança para seguir em frente. Nesse estágio, o praticante, ele supera a dúvida sobre a causalidade. Nós entendemos como que os fenômenos mentais e materiais surgem e cessam em dependência de causas. A originação dependente. A compreensão aqui não é apenas conceitual, mas experiencial de que nada existe isoladamente. Tá certo, ainda é uma fase de clarificação, não o pleno insight de Vipassana, mas sim já há lampejos de experiência direta. Então aqui eliminamos as incertezas sobre o passado, presente e futuro, revelando a condicionalidade de todas as coisas. Aí vem o 5º degrau, a purificação pelo conhecimento e visão do que é caminho e do que não é caminho. E tá, que nome comprido, né? Mas por trás desse nome, a ideia é simples. É como ganhar um GPS da consciência. Nós aprendemos a diferenciar o que realmente ajuda na nossa faxina interna, que é o caminho, das distrações que só parecem legais, mas que não limpam nada. O que não é caminho. É aquela tarefa difícil, sabe? De dizer não para aqueles atalhos que prometem a iluminação em 5 minutos. E focar no que realmente funciona. Nesse estágio, o praticante começa a experimentar os primeiros lampejos de insight genuíno. Depois de compreender a natureza condicional dos fenômenos, nós passamos a observar diretamente o surgir e o cessar dos processos mentais e físicos. Mas o processo ainda é irregular. Nós aprendemos a distinguir aqui o que realmente conduz à libertação e aquilo que apenas parece ser o caminho. Nós nos tornamos capazes de reconhecer, por exemplo, quando a nossa mente está se apegando a experiências sutis de prazer ou tranquilidade, confundindo essas experiências com a realização espiritual. Então aqui nós discernimos práticas verdadeiras das ilusórias, evitando desvios. E então, com o GPS recalibrado, nós chegamos ao 6º degrau, a purificação pelo conhecimento e visão do caminho. Aqui, o praticante entra em uma fase de conhecimento profundo e contínuo. Nós, não apenas reconhecemos o caminho, mas caminhamos nele diretamente. Os insights Vipassana se intensificam. O praticante vê com clareza inabalável a impermanência, o sofrimento, o não-eu em cada instante da experiência. Ele contempla o surgimento e a dissolução de todos os fenômenos, percebendo que não há nada fixo a que se possa agarrar. Então surge uma profunda neutralidade e desapego, uma sabedoria que não é apenas intelectual, mas vivida. E essa
purificação culmina na visão penetrante que antecede o despertar, o último passo antes da libertação plena do 7º estágio. E então, finalmente, depois de subir esses degraus todos, nós chegamos no topo da escada, a purificação pelo conhecimento e visão, que é a libertação final. Este é o ponto culminante da jornada interior, o momento em que a mente totalmente depurada vê a realidade tal como ela é. Não há mais esforço de análise nem oscilação entre dúvida e certeza. A sabedoria aqui se torna espontânea, clara e libertadora. Aqui, o praticante atravessa os 4 estágios da iluminação descritos pelo Buda, do Sotapanna, aquele que entrou na corrente, ao Arhat, aquele que alcançou a libertação completa. Cada um dos estágios representa uma purificação mais profunda das impurezas mentais, até que toda ignorância, todo apego e aversão se dissolvem. O praticante, nós percebemos diretamente o Nirvana, e não como um lugar, mas como o cessar definitivo do sofrimento, a extinção do fogo das paixões e a paz imperturbável da mente desperta. Nesse estágio, a visão e o conhecimento coincidem. Ver é saber, e saber é libertar. A mente, antes obscurecida por ilusões e desejos, torna-se como um espelho sem poeira, refletindo o mundo sem distorções, em pura presença e compaixão. E sim, é um processo longo que exige paciência e dedicação. Não é uma fórmula mágica, mas um caminho de autoconhecimento e de transformação. E o mais legal é que nós não precisamos virar um monge ou uma monja para percorrer este caminho. Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, no nosso sofá, com as nossas pequenas bagunças mentais. Então, essa estrutura é um pilar da tradição do budismo Theravada, mas o budismo é vasto como um oceano. E outras tradições navegam por águas diferentes. No Mahayana, por exemplo, a purificação enfatiza o caminho do Bodhisattva, com as 10 terras ou bhumis, ou as 5 vias de acumulação a não mais aprendizado. Aqui se integra a compaixão universal e a realização da natureza búdica inerente a todos os seres. No budismo Vajrayana, o foco recai em práticas tântricas esotéricas, como os estágios de geração e completude, e se usa visualizações, mantras e rituais para acelerar a purificação, transformando assim as energias sutis do corpo e mente. Então, embora conceitos de purificação sejam universais no budismo, os 7 estágios, como um modelo assim, organizadinho, são uma joia do Theravada. Mas cada um de nós vai se sentir mais atraído por uma forma de purificar a mente. E no fim, dá no mesmo a purificação da mente. Mais para frente eu vou fazer sim um episódio completo desses modelos de purificação em outras tradições. Hoje eu quis trazer esse porque ele está bem esquematizado, é mais conceitual, mas isso nos convida a refletir sobre qual caminho ressoa mais contigo.
o Lama Padmasambhava, para iluminar o nosso caminho com toda a compaixão que lhe é peculiar, ele diz assim, abre aspas, a purificação da mente não é adicionar algo, mas sim remover o que obscurece a sua natureza original, que já é pura. Fecha aspas. Isso, queridos ouvintes, significa que por mais que a gente não consiga enxergar à primeira vista, a nossa mente já é sim pura por natureza. Ela está obscurecida pelas impurezas. A purificação é, na verdade, um processo de revelação. No episódio sobre a impermanência, que é o episódio 9, nós vimos que tudo passa, e isso inclui as impurezas mentais. No episódio 6, sobre o apego, nós aprendemos a soltar o que pesa. Aqui, a faxina mental nos convida a liderar com mindfulness, estendendo a compaixão para nossa própria mente. É como um convite para ser o faxineiro da sua mente, e não apenas um acumulador de lixo mental. Tá bom, eu sei. Fazer essa faxina mental é tipo tentar meditar enquanto a sua mãe tagarela na sala com a vizinha. É lindo na teoria e um teste na prática. Isso acontece porque as impurezas estão profundamente enraizadas em nós. E o trabalho de autopurificação não pode ser assim executado de forma apressada. Eu sou a prova viva disso. Outro dia eu tentei não me irritar com a fila do supermercado, mas a minha mente, ela já estava ali, calculando o tempo perdido, imaginando e enumerando 1000 coisas muito mais produtivas que eu poderia estar fazendo e, claro, julgando a lentidão da caixa. Sério, Julie, quem é que liga para uma fila? Dentro do contexto budista, a delusão ou a ignorância é a raiz de tudo, e ela nos faz acreditar que somos entidades separadas de todo o resto e que as coisas deveriam ser do nosso jeito. É como tentar controlar o trânsito com a força do pensamento. Os desafios na purificação da mente são muitos e eles surgem precisamente porque as impurezas não são externas a nós. Elas estão intrinsecamente ligadas aos nossos padrões de pensamento e de comportamento. A ignorância ou a delusão, que é a mais profunda das impurezas, nos impede de ver a natureza impermanente e interconectada da realidade, alimentando a ganância e o ódio. Essa tríade viciosa cria uma resistência natural à mudança. É como tentar limpar um espelho embaçado com uma flanela suja. A gente até tenta, mas o resultado não é o esperado. E além disso, a mente, por puro hábito, tende a se apegar ao familiar, mesmo que seja prejudicial. Então, soltar
Mudar esses padrões exige um esforço consciente e repetido, uma vigilância constante. E sim, temos que ser honestos aqui. Nós vamos escorregar. A gente vai se irritar com o trânsito, vai desejar aquele objeto que não precisa, vai julgar o coleguinha. Mas cada tropeço é sim uma oportunidade de aprender, de se levantar e de tentar de novo, com mais consciência. É como quando você tenta fazer uma nova receita sem seguir as instruções. A gente ri da própria desgraça e aprende a seguir o passo a passo com mais atenção na próxima vez. Então, para enfrentar essa faxina mental, nós precisamos manter a mente aberta a todas as possibilidades, inclusive a de que nós vamos sim fazer bagunça no processo. Aqui, a ideia de novo é rir dos próprios tropeços. Não, monges de sofá. Limpar a mente não se trata de virar um monge que vive de brisa e de meditação. Aqui é sobre treinar a mente para não segurar o que chega. Bora? Com 2 práticas para trazer essa liberdade para o nosso sofá? Primeiro, vamos para o nosso diário das impurezas, o seu radar de bagunça mental. Então, pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote um momento recente em que uma impureza mental se manifestou. Eu sei que não é fácil, mas confia que vale a pena. Pode ser a ganância por algo que você não precisava, o ódio por uma situação ou pessoa, ou a delusão, a ignorância que te fez acreditar em algo que não era real. Eu, por exemplo, anotei quando senti uma pontadinha de inveja ao ver uma viagem perfeita de uma pessoa para a Turquia, que é o meu sonho. Ou então, quando eu me irritei profundamente com um erro bobo que eu cometi e que eu deveria apenas ter sentido compaixão. E aí, escreva. O que é que essa impureza me ensina? E como que eu posso observá-la sem me identificar? E qual o antídoto budista eu posso aplicar? E aí, anote uma ação simples como focar na respiração por 1 minuto, ou desejar paz para a pessoa ou situação que te despertou essa impureza. Essa prática te ajuda a ver as impurezas como nuvens passageiras, sabe? E não como verdades absolutas de quem você é, ou então de monstros que te perseguem. É como ter um radar interno para o clima da sua mente e um manual de instruções para lidar com a tempestade. Agora, bora fazer uma pausa juntos? E hoje vai ser especial. Nós vamos fazer uma faxina mental que une a sabedoria milenar do budismo com as descobertas mais recentes da neurociência. Pense nisso como instalar um antivírus de última geração na sua mente. Um que não só limpa os arquivos corrompidos, mas que também fortalece o sistema para que ele não seja infectado de novo. Preparados para essa atualização de software mental? Então, vamos lá! Vá até um lugar seguro, encontre uma posição confortável no seu sofá, na cadeira, na almofada, onde quer que seja e onde quer que você esteja.
E não se preocupe que você não precisa virar um pretzel humano. A ideia é ficar confortável, mas com a coluna ereta, como se um fiozinho invisível estivesse puxando o topo da sua cabeça para o céu. Isso ajuda a nos manter alertas. E olha, se não for possível para você, tá tudo bem. Pode se deitar, mas não relaxe a ponto de dormir, certo? Então, se quiser, pode fechar os olhos. Se não, apenas baixe o olhar suavemente. Vamos começar com 3 respirações profundas. O nosso Ctrl Alt Del para reiniciar o sistema. Inspire pelo nariz, enchendo os pulmões de ar fresco. E agora solte pela boca com um suspiro, liberando qualquer tensão. A última, inspire bem fundo e, ao expirar, sinta seu corpo relaxando, se acomodando aonde quer que você esteja. Agora vamos fazer um escaneamento do sistema, uma varredura no nosso corpo. Leve a sua atenção para os seus pés. Se estiver na cadeira, sinta o contato deles com o chão. Sinta a temperatura e qualquer sensação que esteja presente. Não precisa mudar nada, apenas observe. É como passar o mouse por cima de um ícone só para ver o que ele é. Suba sua atenção pelas pernas, joelhos, coxas. Sinta o peso do seu corpo. Passe por seu abdômen. Seu peito. Sinta o movimento suave da sua respiração. Agora, leve a atenção para os seus ombros. Há alguma tensão aí? A gente adora guardar umas pastas zipadas de estresse nos ombros, não é? E se tiver, apenas observe, sem julgar. E ao expirar,
Imagine essa tensão se dissolvendo como algodão doce na boca. Suba para o seu pescoço, seu rosto, relaxe a mandíbula, a testa, e finalmente chegue ao topo da sua cabeça. Agora que o sistema está escaneado, vamos procurar por algum malware, algum arquivo corrompido. Traga à sua mente com bondade amorosa uma impureza que você queira conscientemente limpar. Pode ser um pensamento recorrente de raiva, uma pontadinha de inveja, uma ansiedade que teima em aparecer. Ei, não precisa mergulhar na história, apenas observe essa impureza como um arquivo em seu computador. Dê um nome a ele se quiser. E veja aonde ele se manifesta no seu corpo. Talvez um aperto no peito, um nó na garganta, um calor incômodo no estômago. Apenas localize, sem se identificar. Lembre-se, você não é o arquivo corrompido. Você é o usuário, o administrador do sistema. Agora vamos ativar o nosso antivírus neurobudista. Cientificamente, o que vamos fazer é usar o nosso córtex pré-frontal, o CEO do nosso cérebro, para acalmar a nossa amígdala, que é o nosso sistema de alarme que dispara o estresse e o medo. No budismo, nós chamamos isso de bhavana, o cultivo de estados mentais positivos. Então, visualize no centro do seu peito uma pequena esfera de luz quente e brilhante. Pode ser dourada, branca, da cor que você preferir. Essa é a luz da sua consciência, da sua sabedoria inata.
A cada inspiração, imagine essa luz se expandindo, ficando mais forte, mais brilhante, preenchendo todo o seu peito com um calor aconchegante, gostoso, como o sol da primavera. E a cada expiração, sinta essa luz irradiando para todo o seu corpo, como ondas de harmonia e tranquilidade. Agora, direcione essa luz para aquele arquivo corrompido que você identificou, não para atacá-lo, mas para envolvê-lo. Imagine essa luz quente e compassiva, abraçando a raiva, a inveja, a ansiedade. A luz não está lutando contra a impureza, ela a está dissolvendo com acolhimento, com aceitação e clareza, como o sol que derrete a neve. A cada inspiração, a luz fica mais forte. A cada expiração, o arquivo corrompido vai perdendo a sua forma, se desfazendo, se integrando a essa luz. E enquanto faz isso, repita mentalmente, com suavidade, que eu possa me libertar desse sofrimento, que eu possa ter paz. Sinta a vibração dessas palavras nutrindo a luz e limpando a impureza. Agora veja a impureza completamente dissolvida. O arquivo foi limpo. O que resta é apenas a luz, um espaço claro e aberto na sua mente. É como esvaziar a lixeira do computador. Sinta a leveza, a tranquilidade que surge nesse espaço. Descanse aí por alguns instantes. Esse é o estado natural da sua mente quando ela não está atolada em arquivos inúteis. Muito bem, monges de sofá. A faxina está feita. O sistema foi reiniciado. Agora, aos poucos, comece a trazer a sua atenção de volta para o ambiente ao seu redor. Ouça os sons, sinta a temperatura do ar, mexa suavemente os dedos das mãos e dos pés.
E quando se sentir pronto, no seu tempo, pode abrir os olhos. Gange cha yamune chaiva. A purificação da mente é a chave para a libertação do sofrimento. Quando nós limpamos a mente das impurezas, nós abrimos espaço para a sabedoria e para a compaixão florescerem. O budismo traz a ideia de que a mente purificada não é uma mente vazia, mas uma mente clara, lúcida, serena e livre das amarras da ganância, do ódio e da ignorância. Delusão é como ter um jardim bem cuidado, onde as flores da paz e da alegria podem crescer sem a interferência das ervas daninhas. É um convite para vivermos cada momento com presença, como parte de um fluxo interdependente, onde cada ação consciente contribui para nossa própria libertação e para o bem-estar de todos. A mente purificada é o fundamento para o desenvolvimento de todas as qualidades virtuosas no budismo. Quando as impurezas são enfraquecidas ou erradicadas, a mente se torna mais receptiva à sabedoria, à concentração e à moralidade. A sabedoria nos permite ver a realidade como ela é, sem as distorções da delusão. A concentração nos dá a estabilidade mental necessária para manter a atenção e a clareza. E a moralidade nos guia a agir de forma benéfica para nós mesmos e para os outros, evitando ações que gerem mais impurezas. A purificação da mente é um processo que se retroalimenta, sabe? Quanto mais purificamos a mente, mais fácil se torna cultivar a sabedoria, a concentração e a moralidade, e vice-versa. É um caminho gradual, mas que leva a uma liberdade profunda e duradoura. É como aprender a andar de bicicleta. No começo caímos, nos machucamos, mas aí, com persistência, nós pegamos o jeito e a liberdade de pedalar se torna orgânica. A mente purificada é a nossa bicicleta para a libertação. Quando a nossa mente está limpa, nós vemos as coisas como elas realmente são, sem as projeções e as distorções causadas pelas impurezas. No episódio 4, sobre as 4 nobres verdades, nós vimos que o sofrimento é causado pelo apego. A purificação da mente é o caminho para soltar esse apego. No episódio sobre o ódio, que é o episódio 12, nós aprendemos a apagar o fogo da raiva. A purificação da mente é o que nos permite viver sem esse fogo. No episódio 9, sobre a impermanência, nós abraçamos a natureza transitória de tudo. A purificação da mente nos ajuda a aceitar essa impermanência com equanimidade. No episódio 19, no último episódio sobre os pensamentos, nós aprendemos a navegar a mente de macaco. A purificação da mente é o que acalma esse macaco. Então, bora um desafio? Hoje, quando uma impureza surgir,
talvez a ganância por um desconto imperdível, o ódio por um comentário nas redes sociais ou a delusão de que você é o centro do universo, acolha com um sorriso e diga: olá, impureza, já te vi, agora pode ir, tranquila. Como o monge Gensho sabiamente nos lembra, abre aspas, a purificação da mente é um trabalho constante, mas cada passo nos aproxima da liberdade. E compartilhe nos comentários como está sendo essa jornada. Eu quero muito saber quais habilidades vocês estão usando para fascinar as suas mentes. Por hoje é só, monges de sofá. Se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. E, por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação. Me ajuda um montão a alcançar mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Eu adorei ter você aqui comigo. E temos um encontro marcado na próxima semana para mais uma conversa no sofá, com a mente um pouquinho mais limpa e o coração um pouquinho mais leve. Até lá, que a sua faxina interna seja gentil, respeitosa, reveladora e divertida também, por que não? Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.